Lá atrás eu falei das tribos, a diferença de tribo e comunidade. E por que comunidade é mais interessante? Vou dar o nosso exemplo do Brasil. Em minha pesquisa aqui eu descobri que em 1500, quando os colonizadores chegaram, nós tínhamos, alguns dizem 3 milhões e meio de pessoas e sobe até 8 milhões a população de uma capital. Essa população de 3 milhões e meio foi dizimada por alguns milhares de colonizadores. Por que que isso aconteceu? Esses 3 milhões e meio de índios eram divididos em alguns milhares de tribos. E é exatamente por isso que esses milhões foram dizimados por alguns milhares de colonizadores. Quando os colonizadores chegaram, os invasores, os descobridores, o nome que você quiser usar, quando eles chegaram, eles não encontraram um grupo fixo e forte. Não, encontraram várias pequenas tribos que poderiam ser facilmente derrotadas e, inclusive, estavam brigando uma com as outras. Então, os holandeses vieram ali pelo Nordeste, não foi isso? E apoiavam uma tribo. Os portugueses vieram ali pelo Sudeste, mais ou menos, apoiavam outra tribo, armavam uma tribo contra outra. Então, assim, que é uma lei que existe no mundo da guerra. Se dois estão brigando, quem vence? Um terceiro, que vende arma para os dois. Compreende? We still outnumber them. Which is the bigger number, 5 or 1? 5. 5. 1. One army, a real army, united behind one leader with one purpose. Por isso que eu não gosto do conceito de tribo. E a discordância, na verdade não, a concordância gera tribos. Se eu conviver somente com quem concorda comigo, eu estou formando uma tribo. Porque você vai conviver somente com quem concorda com você e você forma a sua tribo. Mas chega um momento em que a minha tribo não consegue um objetivo sozinho. Ela precisa da sua tribo. E aí nós juntamos duas tribos para conseguir um objetivo maior. Mas se a gente deixar as diferenças, as discordâncias serem maiores do que nós não vamos conseguir os nossos objetivos. Por isso é mais importante o conceito de comunidade, que tem um objetivo em comum. A tribo ela só tem o objetivo dela, comunidade não. Eu penso diferente em você, mas nós temos um objetivo em comum. A comunidade é mais importante. O conceito de comunidade é tão importante que o conceito de tribo voltou e está sendo construído novamente. Não só o conceito de tribo, mas o conceito de pulverização. Eu não sei se eu já falei disso antes. Pulverização. Porque eu, separado de você, somos mais fáceis de ser controlados. Se eu discordar sempre de você, discordar é normal, eu posso discordar de você, mas se eu discordar ao ponto de me afastar de você, eu vou ficar isolado sozinho e você vai ficar isolado sozinho e nós somos mais fáceis de ser controlados assim. Nós somos mais vulneráveis assim, mas isso não é saudável, nem para mim nem para você. É importante que nós convivamos, que a gente conviva. E se você observar, nós vivemos a era do isolamento, a era dos gênios incompreendidos, que estão sozinhos, isolados em seu quarto, discordando do mundo. O Sheldon é um dos melhores exemplos que eu tenho para falar sobre o gênio incompreendido. Nós achamos que somos o herói, que estamos certo e o outro sempre está errado. O diamante que ninguém descobriu. Nosso ego, né? Nosso ego está aqui para nos defender, para cuidar de nós, mesmo que nós estejamos errados. Eu vi um meme interessante aqui, eu vou ver se eu consigo encontrar, que uma pessoa com ansiedade e a pessoa vai questionando. E à medida que a pessoa vai questionando, vai se aprofundando no ego da pessoa. Às vezes, um pouco da nossa ansiedade está relacionada ao nosso ego. Eu não consigo falar com as pessoas, porque as pessoas são chatas. Todo mundo é chato. Só você que é legal no mundo. Tem um grupo de chato ali se divertindo e você tá aqui no seu canto. Quem é que tá sendo chato? São pontos de vista. Eu não consigo me relacionar com as pessoas. Por quê? A culpa é das pessoas ou é minha? Eu só falo do que eu tenho propriedade. É uma frase que eu passei a usar ultimamente. Eu já fui assim. Eu já tive dificuldade de me relacionar com as pessoas. Mas eu sempre me perguntava, são elas ou sou eu? Eu posso melhorar em algum aspecto?
para me relacionar melhor com as pessoas. Eu sou um gênio incompreendido, mesmo que eu seja um gênio, novamente. Uma habilidade importante é você mostrar que você é gênio. Não adianta ser apenas um gênio para você. As pessoas têm que saber que você é um gênio. E onde é que um gênio é útil? Quando ele ajuda outras pessoas, quando a genialidade dele ajuda outras pessoas. Por isso existe o vilão, que é o gênio louco, em que a genialidade dele é utilizada só para o ego dele, dominar o mundo. Para dominar o mundo, eu vou destruir o mundo. Nós já vimos muitos vilões na nossa infância. Em algum momento eu me perguntei, se o plano dele der certo, ele vai dominar o quê? O mundo está destruído. Então a sua genialidade, a sua inteligência, sua capacidade tem que servir a outras pessoas. Vocês gostam do que eu falo? Gostam da maneira que eu falo? Da maneira que eu ensino? Se eu ficasse quieto na minha, se eu não trouxesse para você essas informações que eu acumulei durante tanto tempo, de que adianta toda essa inteligência, todo esse conhecimento? Tudo isso que eu sei tem que te servir. A minha genialidade tem que ser útil para você. Só depois é que ela passa a ser útil para mim, porque eu ajudei alguém. Seja excelente e seja carismático. Um excelente exemplo que o meu convidado trouxe, de diferença de gerações, o filme Um Senhor Estagiário. Eu assisti 2 vezes seguidas, assim, acho que um dia e depois no outro dia. Excelente filme, que é de um senhor de 70 anos que ele está em casa sozinho, sem ter o que fazer, então ele se inscreve para ser estagiário de uma empresa nova, moderna, da internet. E aí ele vai trazer os valores do tempo dele e aprender muito com os jovens de hoje. Temos O Diabo Veste Prada, a nossa querida Miranda Priestley, assisti também. Só ela no mundo tá certa, só a opinião dela é que vale. Tem a reviravolta, não vou te dizer qual é a reviravolta, você vai ter que ver. Mas tem uma frase muito interessante que ela disse: querida, todos querem ser como nós. Fábio, e os livros? Que livro você traz hoje? Excelentes livros. Um livro muito bom que eu li ultimamente, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, novamente. Acho que eu já citei o Robert antes. Esse livro ele é curioso porque é interessante você pegar o resumo das leis e ficar revisando. A maioria desses livros que eu cito tem o resumo no YouTube. 5, 10 minutos, e aí você, se quiser se aprofundar, você pode encontrar o audiolivro completo no YouTube. Se você quiser mais, você pode comprar o livro, o e-book ou livro capa dura, livro de papel mesmo, para você cheirar. Um outro livro é Positividade Tóxica, que nós estamos vivendo na era do politicamente correto, em que tudo deve ser concordado. Devemos concordar com todos, não podemos discordar de ninguém. Devemos aceitar a todos, com seus acertos e erros. Isso é correto? Sim, mas eu volto lá no ponto. Tudo é aceitável até o momento em que me prejudica e até o momento em que te prejudica. Quando o politicamente correto prejudica a pessoa ou me prejudica, então é o momento da gente conversar. Positividade tóxica. Estar sempre positivo. Você focar só na positividade, tá tudo bem. Não. Não dá certo. Uma hora você vai se prejudicar e vai me prejudicar. Você já deve ter percebido que eu sou uma pessoa positiva, mas eu também falo de coisas negativas e de como essas coisas negativas afetam a gente e nos ensinam, nos tornam mais fortes.